Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 2, que tem como título O Evangelho da Graça. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será: as falsas doutrinas corrompem o Evangelho da Graça. Em segundo lugar, vamos falar sobre a graça superabundou com a fé e o amor. E em terceiro lugar, vamos falar sobre um convite a combater o bom combate. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. As falsas doutrinas corrompem o Evangelho da Graça. O jovem pastor Timóteo se encontrava pastoreando a igreja em Éfeso, e nas primeiras linhas da carta endereçada a ele, o apóstolo Paulo admoesta-o a repreender os pseudos mestres quanto aos ensinamentos de falsas doutrinas à igreja que deturpavam a essência da pureza e da fé do Evangelho de Cristo. É o que nós podemos ler na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 3 a 7, que diz o seguinte: Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesses ainda em Éfeso, para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede de coração puro e de consciência boa e de fé, sem hipocrisia. Desviando-se algumas pessoas destas coisas, perderam-se em loquacidade frívola, pretendendo passar por mestres da lei, não compreendendo, todavia, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais fazem ousadas asseverações. O apóstolo Paulo também assevera nesta primeira carta a Timóteo que é imprescindível a promulgação da lei para os transgressores, ou seja, para todos os pecadores. Na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, versículos 8 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela se utiliza de modo legítimo, tendo em vista que não se promulga lei para quem é justo, mas para transgressores e rebeldes, irreverentes e pecadores, ímpios e profanos, parricidas e matricidas, homicidas, impuros, sodomitas, raptores de homens, mentirosos, perjuros e para tudo quanto se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui encarregado. Vamos falar neste momento agora um pouquinho sobre a definição de lei. Nós podemos definir a lei de Deus como sendo um padrão divino, absoluto, que traz em seu bojo preceitos morais, civis e cerimoniais, que estabelecem procedimentos a serem obedecidos pelos homens, segundo a vontade de Deus. Mas qual é a finalidade da lei? Em primeiro lugar, a lei tem como finalidade revelar o pecado após a queda adâmica. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 7, versículos 7 a 9. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei,
Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Em segundo lugar, a finalidade da lei é imputar a morte física e espiritual como consequência do ato de pecar. E nós podemos ler isto em Romanos, capítulo 5, versículos 12 e 13. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Em terceiro lugar, a finalidade da lei de Deus, portanto, da palavra de Deus, é provar a culpabilidade de todos os homens diante de Deus através do conhecimento do pecado e de suas consequências. É o que está escrito em Romanos, capítulo 3, versículos 19 e 20, que diz assim: Ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda boca e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. E por último, a finalidade da lei de Deus, da palavra de Deus, é conduzir o homem a Cristo para a cura do pecado em sua condenação e morte. É o que nós podemos ler na carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículo 20 a 24. Carta aos Gálatas, capítulo de número 3, versículos 20 a 24, que diz assim: Ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Portanto, 4 aqui são as finalidades da lei de Deus, da palavra de Deus. Revelar o pecado após a queda adâmica, imputar a morte física e espiritual como consequência do ato de pecar, provar a culpabilidade de todos os homens diante de Deus e conduzir o homem a Cristo. Logo, quando o homem se depara com a palavra de Deus, isto é, a lei, percebe que é portador de uma doença chamada pecado, que provoca uma condenação de morte física e espiritual, cujo remédio espiritual é Jesus Cristo, a graça de Deus, dada aos homens, para que através da morte e ressurreição de Jesus, na cruz do Calvário, o homem seja salvo e receba então a vida eterna. Colossenses, capítulo de número 2, carta aos Colossenses,
capítulo de número 2, versículos 6 a 15, diz assim: Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados, edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruído, crescendo em ações de graças. Cuidado que ninguém vos venha heredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo, da carne, que é a circuncisão de Cristo. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Já que falamos então pouco da lei de Deus, quanto à sua definição e finalidade, vamos falar agora sobre a graça. O Evangelho de Cristo, a graça. Definição de graça. Literalmente, a graça é um favor imerecido, ou dádiva de Deus dada aos homens, sem que estes merecessem a salvação da morte eterna, que foi então realizada por Jesus Cristo na cruz do Calvário. E isso nós podemos ler na carta a Tito, capítulo de número 2, versículos 11 ao 15, que diz o seguinte: Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade, as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Mas qual é a importância da graça? Se não existisse a lei de Deus, não existiria pecado e, por conseguinte, não existiria a graça. E é por isso que elas estão imbricadas, ou seja, entrelaçadas. A lei revela o pecado no homem e a graça aponta o Salvador Jesus para aniquilar os efeitos do pecado. A graça não anula a lei e a lei não anula a graça. Elas coexistem e se complementam para a perfeição espiritual do homem. É o que nós podemos ler na carta aos Gálatas, em seu capítulo de número 3, do versículo de número 23 até o 28, diz o seguinte: Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro haveria de revelar-se.
De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Dessartes não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Saindo agora deste contexto da importância da graça, vamos falar aqui sobre a diferença entre lei e a graça. A lei é a sombra da graça, ou seja, tudo que está na lei não salva o homem, mas aponta o seu estado débil de iniquidade, necessitando então este homem de um aperfeiçoamento moral, ético, social e espiritual e também da salvação. A lei apresenta uma característica de base bilateral. Isto quer dizer que o homem só podia alcançar a misericórdia de Deus se cumprisse em sua totalidade os preceitos morais, cerimoniais e civis da lei. Já a graça de Cristo, ela é unilateral, pois Cristo fez a parte dele e a nossa também. E é pela graça em Cristo Jesus que somos salvos, um presente de Deus. E isso nós podemos ler na carta aos Efésios, exatamente no capítulo 2, versículos 1 a 10, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Portanto, pela graça somos salvos em Cristo Jesus. Passando agora para o item número 2 da lição, a graça superabundou com a fé e o amor. O apóstolo Paulo, ele expressa ainda na primeira carta a Timóteo a sua profunda gratidão para com o Senhor Jesus, que pela graça provou a eficácia do Evangelho de Cristo em transformar um homem em seu caráter, sendo Paulo um modelo vivo desta transformação e ao mesmo tempo um digno ministro de Deus. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 12 a 17, nós vamos então contemplar
a graça e a sua eficácia. Diz assim a palavra do Senhor. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Nenhuma ciência ou inteligência humana pode mudar, transformar, restaurar a alma de um ser humano. Somente a graça do Evangelho de Cristo pode restabelecer a dignidade moral, ética, social e espiritual de um homem. Pois onde abundou o pecado, superabundou a graça em Cristo Jesus. É o que nós podemos ler na carta aos Romanos, capítulo de número 5, versículos 18 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Indo agora para o item 3 da lição, um convite a combater o bom combate. O apóstolo Paulo incita o jovem Timóteo a trabalhar com diligência e redobrado esforço na obra do Senhor, a qual Timóteo fora chamado e vocacionado pelo conjunto de ministros de Deus, que impuseram as mãos sobre ele, confirmando o seu ministério pastoral. Devendo então Timóteo permanecer firme na fé e na boa consciência da defesa do Evangelho de Cristo, e não fazendo como alguns obreiros que apostataram da fé. E isto nós podemos contemplar na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 1, versículos 18 a 20, que diz: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre estes
se contam Emineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais blasfemarem. Na primeira carta a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 14, Paulo aqui ele fala sobre a chamada de Timóteo, quando ele diz: não te faças negligente para o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Concluindo então a aula de hoje. A missão primordial da igreja, diante da lei de Deus, é pregar o Evangelho de Cristo, que fala de Jesus, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou ao terceiro dia e deu então a sua graça, o favor imerecido que nós, homens, tivemos para nos salvar da escravidão do pecado. Pecado que é a transgressão da lei de Deus. Pecado que é a traição ao amor de Deus. Porque quando pecamos, nós estamos traindo o amor de Deus, que foi demonstrado e comprovado com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Jesus, com a sua graça, nos salvou da condenação eterna. Uma bênção de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.